Bom, vamos lá? Estou de volta agora com mais um trabalhador. Trabalhador doméstico. Roberto, já me responde, estou ansioso, já me responde se esse trabalhador, o trabalhador doméstico, ele tem uma relação de trabalho ou uma relação de emprego? Relação de emprego. O trabalhador doméstico, ele é considerado empregado, com uma peculiaridade muito importante. O trabalhador doméstico, ele é regido pela lei complementar 150. É isso que você tem que ficar muito atento. Existe a lei complementar 150 e é ela que traz todo o regramento do trabalhador doméstico. E ele inaugura o trabalhador doméstico, considerado trabalhador doméstico, logo no artigo 1º, ele já diz o seguinte: trabalhador doméstico é aquele que desenvolve atividade de forma contínua para uma família, e que esta família não vise lucro. Roberto, então quer dizer que todo aquele que desenvolve uma atividade no âmbito familiar para uma família, ele é considerado empregado, desde que aquela família não desenvolva atividade lucrativa? É isso mesmo. Então você pode considerar trabalhador doméstico o motorista, o trabalhador doméstico a babá, a cozinheira, o jardineiro e até o médico que fica de plantão prestando serviço para aquela família, sim. Roberto, e se a empresa, e se essa família tem um helicóptero? O cara é tão rico que tem um helicóptero e lá ele tem um piloto de helicóptero que fica disponível para aquela família, para viajar para cá, para lá, tal. Empregado doméstico, empregado doméstico. Antes da lei complementar 150, tinha muita dúvida de quantos dias podia desenvolver atividade sem ser considerado empregado. Aí o tribunal dizia que era acima de 2 dias, outro acima de 3 dias. Fato é que a lei complementar resolveu o problema. Quando desenvolve atividade no âmbito familiar acima de 2 dias. E mais, se essa família, de repente, a crise instalou, está ruim, e a mulher, a dona dessa casa, juntamente com o seu esposo, tem uma grande ideia. Olha, nós vamos começar a fabricar bolos. A mulher fala, eu faço os bolos e você entrega. Então a mulher começa a fazer bolo, o marido entrega. A mulher começa a fazer bolo, o marido entrega. Nesse meio tempo, eles percebem o seguinte: a Mariazinha que trabalha lá no âmbito familiar, tem aptidão também, conhece muitas receitas. Então ela começa a fazer sobremesas. Então, agora a dona da casa faz bolo, a Mariazinha, que é empregada doméstica, começa a fazer sobremesa e o marido começa a entregar. Percebam que ali começou a ter uma atividade lucrativa. Deixa, portanto, a Mariazinha de ser considerada empregada doméstica. Ok? Para ser considerada empregada doméstica, tem que desenvolver atividade no âmbito familiar que não vise lucro. E isso é muito importante para a sua prova. E lembrando sempre, lei complementar 150. A lei surgiu pós a emenda 72. Nós tínhamos, então, uma regra própria para o trabalhador doméstico, uma lei própria do trabalhador doméstico e, na verdade, a Constituição, lá no artigo 7, não proporcionava para o trabalhador doméstico alguns benefícios, alguns direitos, como, por exemplo, o fundo de garantia, que era opcional, seguro-desemprego também. Então, não tinha o empregado doméstico todos os direitos previstos no artigo 7º. E aí, nós tivemos a emenda 72, alterando a regra do doméstico lá na Constituição Federal. E, em seguida, nós tivemos a lei complementar, essa que está em vigor, a lei complementar 150, substituindo a antiga lei do trabalhador doméstico 5859, salvo engano, de 73. Então, substituiu essa regra antiga, que vale agora a lei complementar 150. E aí eu separei aqui algumas características do trabalhador doméstico. Opa, deixa eu tentar apagar aqui. Eu substituí aqui algumas regras, eu separei aqui algumas regras do trabalhador doméstico. Deixa eu voltar aqui para a gente sair essa questão aqui. Voltando. Vem, aonde? Do slide atual. Beleza, isso aqui, ó. Então vamos lá. Artigo 1º da lei complementar.
Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua. Contínua, essa ideia de continuidade, ela está relacionada por mais de 2 dias por semana. Então, quando ele trabalha por mais de 2 dias, ou seja, 3 dias, já é considerado trabalhador doméstico. Então, olha, é aquele que desenvolve atividade de forma contínua, primeiro requisito. Percebe que não é habitualidade aqui, é contínua, porque a habitualidade pode ser uma vez por semana. A continuidade aqui, o legislador entendeu ser como superior a 2 dias. Olha outro requisito, subordinada, onerosa e pessoal. Está aqui, então, os requisitos da relação de emprego do empregado doméstico. De finalidade não lucrativa. A pessoa ou a família no âmbito residencial dessas, por mais de 2 dias. Parágrafo único, é vedada a contratação de menor de 18 anos. Fique muito atento a isso, ó. Menor de 18 anos. O menor de 18 anos não pode trabalhar como doméstico. Roberto, mas a Constituição não autoriza a partir dos 16, trabalhar a partir dos 16 anos, mesmo, desde que não seja ambiente perigoso, insalubre e noturno, mas a partir de 16 anos pode trabalhar, e também a partir dos 14 na condição de aprendiz. Não é isso, Roberto? É isso, está certíssimo. Só que eu tenho uma lei específica, a Lei Complementar 150, que diz que o menor de 18 não pode trabalhar como doméstico. Artigo 2º, parágrafo 4º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas mediante acordo escrito. O acordo tem que ser escrito. Nós vamos estudar que, via de regra, a compensação pode ser até tácita. Eu tenho até compensação tácita agora, pós-reforma. Mas a lei do doméstico, uma lei específica, diz que o acordo de compensação tem que ser para o doméstico escrito entre empregado e empregador. Se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. Tranquilo. Parágrafo 5º. No regime de compensação previsto no parágrafo 4º, item 1. Será devido o pagamento, como hora extraordinária, na forma do parágrafo 1º, as primeiras 40 horas mensais, excedente ao horário normal de trabalho. Então, veja, olha, é devido o pagamento, como hora extra, na forma do parágrafo 1º, das primeiras 40 horas mensais, excedentes ao horário da jornada normal. Então, veja, se o empregado fizer hora extra, as 40 primeiras horas paga em dinheiro. E depois, Roberto? E depois? Depois, pode-se pegar esse valor e utilizar como bancos de horas. Tá ok? Então, as primeiras 40 horas paga. E depois, da 40ª hora, pode ser banco de horas. Parágrafo 7º. Os intervalos previstos nessa lei, o tempo de repouso, as horas não trabalhadas, os feriados e os domingos livres, em que o empregado que mora no local de trabalho, que empregado que mora no local de trabalho, nele permaneça, não serão computados como hora de trabalho. Então, se ele mora na casa, então domingo, feriado, período de descanso, mesmo ele estando lá, não será considerado hora extra. E o artigo 3º, esse aqui é um artigo muito interessante, que as bancas gostam de cobrar. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas. Posso contratar por tempo parcial? Pode. Trabalhador doméstico pode? Tempo parcial? Pode. 25 horas. Cuidado, nós vamos ver que o trabalhador urbano comum regido pela CLT, essa regra é outra. Foi alterado, tá bom? Nós vamos ver isso mais para frente, para não confundir vocês agora. No entanto, o regime parcial, tempo parcial, para o doméstico, 25 horas. Olha outra regra também. Roberto, tudo a banca gosta, né? Gosta. Esse aqui é o artigo 10. Olha lá, é faculdade das partes, mediante acordo, de novo, escrito entre as partes, estabelecer uma jornada especial. Qual jornada? A jornada 12/36. Olha, gente, cuidado. A regra comum pela CLT, a jornada 12/36, de acordo com a reforma trabalhista, somente por convenção ou acordo coletivo. A jornada 12/36, aqui, para o doméstico, pode ser estabelecida por acordo
escrito. Escrito entre patrão e empregado. Então, a jornada 12 horas, seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, poderá ser estipulada, estabelecida através de acordo individual. Artigo 11. Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviço em viagem, serão consideradas apenas a hora efetiva de trabalho, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia, observando o artigo 2º. Tudo bem aí, né? Então, olha lá, em relação ao trabalhador, ao empregado, aquele que é responsável por acompanhar o empregador, prestando serviço em viagem. Então, o cara vai viajar, leva a empregada junto. Serão consideradas apenas as horas efetivas de trabalho no período. Pode até ser compensada essas horas extraordinárias em outro dia. Então, veja, foi viajar, olha que interessante, foi viajar, levou a empregada. Somente o momento que ela estiver trabalhando é considerada hora extraordinária. E depois ela poderá compensar no dia seguinte. Agora preste atenção. É isso aqui que eu quero que você fique muito atento, tá? Ó, parágrafo 2º. Se a remuneração hora do serviço em viagem, a remuneração hora do serviço em viagem será de no mínimo, não descansou, vai receber no mínimo quanto? 25% superior ao valor do salário hora normal. Então, se ele não compensou, ele está em viagem, vai receber 25%, no mínimo. Pode contratar outro valor? Pode, mas no mínimo 25%. Tem mais? Tem. Separei aqui os principais. É obrigado o registro de horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio, manual, mecânico, eletrônico, desde que idôneo. Gente, lá no 74 da CLT, fala que o controle de jornada, cartão de ponto, seja manual, eletrônico, para quando tenho mais de 10, quantos? 10 empregados. Aqui, mesmo que só tenha um empregado doméstico, tem que ter o cartão de ponto. Olha essa pegadinha aqui, hein, ó, cuidado, é diferente do artigo 74. Artigo 74, eu preciso ter 10 empregados. 10. Essa regra do artigo 74 não se aplica. Mesmo que eu tenha um empregado, tem que ter cartão de ponto. Artigo 13. É obrigatória a concessão de intervalo para repouso e alimentação pelo período mínimo de 1 hora e no máximo 2 horas, admitindo-se mediante prévio acordo escrito entre empregado e empregador, sua redução por 30 minutos. Olha aqui para mim. Empregador doméstico pode fazer um acordo patrão e empregado para reduzir o horário de almoço, por acordo individual. De 1 hora pode reduzir para 30, para fazer a compensação. Trabalhador normal, Roberto. Trabalhador regido pela CLT, artigo 71. Artigo 71. Quanto tempo ele tem de intervalo? Se trabalhar acima de 6 horas, 1 hora. Pode reduzir só com acordo ou convenção coletiva. Lá do 611A. Você vai ler o 611 lá. A. Lá pode reduzir. Então o doméstico pode fazer a redução, o patrão e empregado reduz meia hora. Acordo individual entre patrão e empregado. CLT, artigo 71, trabalhador comum, que não é doméstico, pode reduzir? Pode, desde que eu tenha previsão na convenção ou no acordo coletivo, ou ainda autorizado pelo Ministério do Trabalho. Regra do 71. Não é patrão e empregado faz um acordo e pode reduzir o intervalo intrajornada. Cuidado, é diferente aqui também, tá? Artigo 14. Considera-se noturno para os efeitos dessa lei o trabalho executado entre as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte, até aí normal. A hora de trabalho noturno terá redução de 52 minutos e 30 segundos, também normal. A remuneração do trabalho noturno deve ser acrescido de no mínimo 20% sobre o valor hora. Roberto, então quer dizer que o empregado doméstico também tem direito ao adicional noturno? Também. Qual que é a jornada? Das 22 às 5. Tem hora reduzida? Tem. A cada 52 minutos e 30 segundos trabalhado, ele já trabalhou 1 hora. É a hora ficta. Geralmente a hora tem 60 minutos, não é isso? Para quem trabalha à noite, nesse caso do doméstico, que ele trabalha à noite, a hora é diferente. Em vez de ser a cada 60 minutos, 1 hora, aqui, ó, a cada 52 minutos,
e 30 segundos já considera 1 hora, ou seja, à noite ele trabalha 1 hora a menos. Fechou? Então ele também tem hora reduzida. 20% de acréscimo. 17. O período de férias, olha outra pegadinha aqui, ó, diferente, hein? O período de férias poderá, a critério do empregador, se for fracionada em 2 períodos, sendo um deles no mínimo de 14 dias corridos. Vem comigo. Com a reforma trabalhista, férias, a partir do artigo 129, vai dizer o seguinte, que as férias poderá ser fracionada em 3 períodos. Um deles não pode ser inferior a 14 e os outros não podem ser inferior a 5. Isso lá em férias, CLT, a partir do artigo 129. E aqui, como vai ser esse fracionamento das férias? Você tem que ir para o artigo 17, que as férias poderão ser fracionadas em até 2 períodos. 2 períodos, sendo um deles no mínimo de 14 dias corridos. Olha quanta coisa, né, Roberto? Tem bastante coisa. O artigo 18, acho que está finalizando aqui, ó. O artigo 18. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação. Então, olha, alimentação, vestuário, higiene, moradia, bem como despesas com transporte, hospedagem, alimentação em caso de acompanhamento em viagem. Não poderá o empregador realizar desconto nesses itens. Olha lá, é vedado, é proibido o empregador doméstico efetuar desconto no salário do empregado por fornecimento de, aí vem alimentação, vestuário, higiene, moradia. Não pode fazer desconto, empregador. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador efetuar desconto no salário do empregado em caso de... Não tem a regra da intangibilidade salarial lá do 462, que eu disse para vocês? Os descontos que podem ser efetuados no lerite do empregado, no recibo do empregado. Aqui também eu tenho, para o trabalhador doméstico. Só que está no 18, parágrafo 1º. Ó. É facultado, ou seja, depende, o empregador quer ou não, efetuar desconto no salário do empregado em caso de adiantamento. Pode. Mediante acordo escrito entre as partes. Vamos descontar um plano de saúde, vamos descontar um convênio odontológico, para a inclusão de empregado em plano de assistência médica, hospitalar, odontológico, de seguro de previdência privada. Não podendo a dedução ultrapassar quanto? 20%. Agora eu tenho um limite. Espera aí. É bagunçado assim. Vamos fazer um acordo aqui, patrão e empregado? Vamos. Olha, o empregador fala, eu vou te dar um convênio, plano odontológico, previdência privada, e vou descontar parte disso, tá bom? Tudo bem. Fica limitado a quanto? A 20%. Tudo bem? Parágrafo 2º. Poderão ser descontados as despesas com moradia, de que trata o caput desse artigo, quando essa se referir a local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. Então, veja, o parágrafo 2º é uma exceção ao caput dos 18. Veja que aqui ele está dizendo o seguinte, olha, pode realizar o desconto da despesa com moradia de que trata o caput, o 18. Quando essa moradia se referir a um local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço. Então, o empregador aluga um apartamento para o empregado e diz, eu vou alugar uma kitnet para você, tá? Vou descontar lá um valor e vou alugar uma kitnet. Tudo bem? Você fica lá na kitnet, porque eu quero privacidade aqui na minha casa, você fica na kitnet, aí você vem todos os dias trabalhar aqui. Pode? Pode, sem problema algum. É uma exceção ao caput, não pode ter esse desconto. Desde que tenha sido expressamente acordada entre as partes. Parágrafo 3º. As despesas referidas ao caput desse artigo não têm natureza salarial, nem incorporam a remuneração para qualquer efeito. Então, mesmo que o empregador, então, efetue, dê para o empregado alimentação, vestuário, moradia, despesa com transporte, hospedagem, tem natureza salarial? Não tem natureza salarial. Olha, o fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência ou em moradia anexa de qualquer natureza, não gera. Então, isso aqui, galera, ó, do artigo 18, não gera ao empregado qualquer direito de posse ou de propriedade sobre a referida moradia. Então, veja,
Terceiro, a despesa referida no caput do artigo não tem natureza salarial. Então, essas despesas não têm natureza salarial. E mais, já vim para o quarto aqui, né? O fornecimento da moradia doméstica na própria residência ou em moradia anexa de qualquer natureza não gera ao empregado qualquer direito de posse. Então, veja, o 18 ele veda você fazer desconto. Então, empregado, você vai receber tudo isso aqui, não vai ter desconto, mas também não tem natureza salarial. E outra, o empregador vai te dar moradia, vai te dar algumas benesses aí, tá? Mas isso não gera posse para você. Você não tem direito sobre essa moradia, sobre a moradia anexa, tá bom? Então fique tranquilo aí, viu, ô empregado? Fique atento a essas regras aqui do 18. Beleza? Tranquilo? Então essas foram as principais alterações importantes que pode aparecer na sua prova em relação ao trabalhador doméstico. Roberto, tem mais tipo de trabalhador? Tem. Tem mais trabalhador, nós vamos ver isso no nosso próximo bloco. Dica que eu dou para você aqui, faça a leitura da Lei Complementar 150, ela é muito, mas muito importante mesmo para a sua prova. Tchau, já volto.